Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje nós vamos mostrar aquele amplificador de áudio usando o TDA 7292 e utilizando aquela mesma placa que eu encomendei e mostrei no vídeo anterior sobre confecção de placas de circuito impresso online. Então temos aqui um primeiro protótipo e eu vou mostrar agora para vocês rapidamente uma passada de como foi feita a montagem e em seguida voltamos para falar sobre o amplificador. Ok, pessoal? Então vamos lá. Bom pessoal, eu fiz aqui a ligação aqui nas caixas de som só para a gente fazer um teste de ambiente. É claro que não vai ser possível captar exatamente aqui o áudio da música, não dá para ter a percepção perfeita através de uma captação de microfone. Mas eu vou colocar aqui para ter uma noção aqui de como ele responde, ok? Está montado aqui, eu estou usando esse pequeno MP3 player aqui com músicas. E vamos botar aqui agora para colocar. Eu estou usando agora 24 volts na alimentação, ok? E caixas de 8 ohms. Então vamos lá. Vou ligar aqui o MP3. O volume está um pouquinho acima da metade no MP3. Olha, ao meu ouvido aqui ficou muito bom, com ótimos graves e agudos, uma boa definição aí na faixa de frequência audível, distorção um pouco perceptível, até nos volumes mais altos aqui,
Então gostei muito aqui da qualidade desse AB. Bom pessoal, a montagem vocês viram foi relativamente rápida, são poucos componentes periféricos. Eu vou colocar o diagrama dele aí disponível para vocês, e se vocês quiserem usar o mesmo layout de placa, é um layout público que está na internet, eu vou colocar o link aí, se vocês quiserem. Os arquivos Gerber já estão lá disponíveis, é só utilizar e encomendar ou fazer em casa, ok? Pelo método de preferência de vocês, ok? Bom, eu escolhi o 7292 por ser um circuito integrado bastante interessante, né? Além de ter um custo relativamente baixo, é um amplificador estéreo 40 mais 40 watts RMS e funciona com alimentação que vai até 33 volts. Pode ser montado em dois tipos, com alimentação simétrica ou não, com uma alimentação única. Eu optei pelo esquema de alimentação única, que é muito mais fácil de você utilizar, até com finalidade, por exemplo, automotivo. Vai ligar numa bateria de carro, você vai alimentar direto com 12 volts, ou mesmo numa fonte não simétrica, é muito mais fácil de você obter, né? De você conseguir essa fonte ou montar mesmo a fonte. Ok, então essa aqui é a versão para fonte não simétrica, e eu utilizei aqui os componentes tradicionais aqui do esquema que eu vou apresentar aí para vocês. Fora isso, o que eu posso comentar é o seguinte: pelas curvas do datasheet desse circuito integrado, a gente percebe algumas coisas interessantes. Primeiro, ele pode ter uma distorção harmônica total da ordem de até 10%. 10% é uma distorção bastante elevada. Porém, se você observar no gráfico que eu vou mostrar agora para vocês, o 10% ele ocorre, por exemplo, em 8 ohms, somente nas potências superiores a 30 watts. Repara que até 30 watts eu tenho uma distorção muito mais baixa, de qualidade bastante razoável. Não é um high-end, mas é uma qualidade muito aceitável, da ordem de 0,02%. E dependendo da frequência, você pode ter até distorções menores, ok? Trabalhando também com potências até 20 watts, então melhor ainda, que aí a distorção é mais baixa. Por isso que é bom sempre você ter um amplificador de áudio que tem uma certa folga de potência. Porque certamente ao chegar a 80%, 90% da potência máxima, é onde você vai ter normalmente os maiores percentuais de distorção harmônica. Então, por exemplo, esse daqui 40 watts por canal, quando você chegar a 25, 30 watts, não passe disso. Isso vai te garantir um som de alta qualidade sem distorção, ou com uma distorção muito baixa, ok? Bastante aceitável. A resposta de frequência dele é excepcional. Vou mostrar aqui para vocês. Ele cobre o range todo da faixa audível e mais um pouco, ok? Com uma resposta relativamente flat aqui, conforme esse gráfico, ok? E outro gráfico interessante é o gráfico da potência em relação à tensão de alimentação, que eu vou mostrar agora para vocês, ok? Bom, aqui nesse gráfico a gente consegue perceber claramente, é um gráfico que mostra aqui a potência de saída versus a tensão de entrada em 8 ohms, ok? Repare que com uma distorção, com a curva de distorção de 1%, a até 28 volts eu consigo 37, mais ou menos 37 watts, ok? Esse seria o limite de trabalho dele com baixa distorção. Chegando aos 45, 46 watts, um pouco acima, aos 28 volts, ok? Lembre-se que pela especificação ele trabalha até 33 volts, mas não é recomendável também chegar nesse limite. Eu fiz experiências aqui com tensões da ordem de 22 a 24 volts em 8 ohms. Portanto, a minha potência máxima aqui chegou a 25 watts, segundo o gráfico do fabricante. E eu achei mais do que suficiente aqui para a minha aplicação. Agora, querendo, digamos, obter o máximo do equipamento, teria que ter a tensão também máxima de alimentação em 8 ohms, em torno de 28 volts, você consegue a máxima potência, ok? Bom, pessoal, com relação aqui às especificações elétricas do circuito, a gente vê que ele trabalha com mais ou menos 35 volts no limite, mas o recomendável é no máximo 33.
tá? A corrente máxima dele de pico, que é alimentada internamente, é de 5 amperes, 40 watts é a dissipação. Tem aqui também as temperaturas de junção, de trabalho para você calcular dissipador, ok? E logo abaixo a gente vê que a faixa típica de funcionamento dele máxima é 33, o mínimo é 8, né? É bom saber que o mínimo é mais ou menos 8 volts, né, de alimentação. No caso, mais ou menos aqui significa fonte simétrica, né? Mais 8 e menos 8 volts, ok? E que mais importante aqui é a potência de saída, ok? Potência de saída aqui até 40 watts aí por canal, né? Mas o ideal é você trabalhar com um pouquinho menos. E essas são as características principais aqui do circuito integrado. Bom, pessoal, eu agora vou fazer um teste aqui apresentando alguns sinais no osciloscópio, principalmente a parte de resposta em frequência aqui do amplificador que nós testamos. Então eu vou utilizar o seguinte, eu vou usar o gerador de funções arbitrárias e com ele eu vou fazer um sweep, uma varredura de 20 Hz a 20 kHz, que seria a faixa útil aí de áudio. E nós vamos fazer essa varredura. Eu estou usando o amplificador sem caixas de som, no lugar dele eu coloquei essas cargas puramente resistivas, ok? Que são cargas até de uma potência relativamente baixa, por isso eu estou usando um sinal de entrada também um pouco mais baixo para não queimar as cargas, né? Eu não tinha cargas de maior potência para a gente fazer um teste de potência mesmo, né? Então nós vamos fazer com um sinal um pouquinho mais baixo e vamos checar aqui a resposta de frequência. No osciloscópio, na curva em azul, ele vai mostrar a frequência sendo varrida, a forma de onda senoidal, ok? Em vermelho, eu coloquei o canal para o FFT, para a gente fazer a transformada rápida de Fourier, mostrando uma espécie de análise de espectro, onde nós vamos ver a fundamental aparecendo aqui com um pico e vamos ver se existe algum tipo de harmônica aparecendo nesse range aqui. Se aparecer alguma distorção harmônica, você vai ter outros picos aqui em cima de cada fundamental, tá? E deveria aparecer somente um pico aqui para a gente verificar também esse tipo de distorção, ok? Então vamos lá, eu vou dar on naquele, eu já programei aqui para variar no tempo de 60 segundos entre 20 Hz e 20 kHz, conforme indica aqui, ok? A duração vai ser de 60 segundos e aqui você vai ver a senoide cada vez mais apertando aqui, né, diminuindo o período, justamente por aumentar a frequência, e embaixo, como eu já disse, a fundamental da análise de espectro, ok? Então vamos lá, vou dar on, lembrando que aqui eu estou ligando nos canais de entrada aqui do amplificador e a saída lá na carga de 8 ohms direto no osciloscópio. Ok, on. Aqui a gente vê já a frequência em torno de 1 kHz, está subindo rápido, 2 kHz. A fundamental já se manifestando aqui, 4 kHz, 5. Repare que a fundamental ela tem uma certa oscilação aqui na amplitude, mas a gente não está vendo nenhuma outra frequência, pelo menos nesse range aqui, de distorção harmônica. 10 kHz já. Repare que a frequência está diminuindo, desculpe, a forma de onda ali está se aproximando do período porque a frequência está aumentando. 15 kHz agora. Em vermelho a gente vê aqui a fundamental sem distorção harmônica aparente, pelo menos nesse range. 19 kHz vai chegar ao fim do ciclo, fechou o ciclo com uma resposta bastante interessante. Repare que em termos de amplitude nós variamos muito pouco, né? Ou seja, ele respondeu de uma forma bem flat, conforme aquele gráfico que eu mostrei de resposta em frequência na faixa audível, sem distorções com relação à amplitude. E com relação à frequência, também sem aparecer frequências de segundo ou terceiro harmônico aqui nesse nível. Talvez se eu aumentasse a escala aqui do FFT, eu conseguisse enxergar a segunda fundamental. Desculpa, a segunda harmônico, né? Deixa eu trocar aqui a amplitude. Vou botar maior para a gente poder ver alguma coisa. Olha, aqui a gente vê uns picos muito pequenos aqui
de distorção harmônica, repara. Bem pequeno, eu estou numa escala agora aqui de 20 mV por divisão. Eu diminui muito. Então, em relação ao tamanho da fundamental, o que aparece aqui de ruído, principalmente nas frequências um pouco mais altas, olha, eu estou com 3 kHz, 4, e está repetindo o ciclo, ok? Já terminou, está repetindo. 5 kHz, vamos ver onde é que aparece aqui, ó. Aqui começa a ter algum ruído. Lembre-se que na escala de 20 mV por divisão, 8 kHz, 9. Você pode dar um freeze aqui também, parar para observar em cada frequência, né, que ele está passando. Aqui, ó, já aparece um pouquinho aqui, 12 kHz, 13. Olha, agora aqui, ó, 14. Mas é proporcional à fundamental, é um harmônico muito pequenininho. Olha lá. Ok? E aí repetiu o ciclo. Agora com uma escala bem ampla ali no FFT. Bem sensível, digamos assim, né? Bom, é isso aí, pessoal. É o resultado da montagem aqui, da qualidade do circuito e da placa, revela que o amplificador é muito bom. Realmente faz jus aí à classe AB, segundo o fabricante. Internamente ele é um circuito AB, né? Mostrando aí a resposta em frequência e a análise de espectro na faixa de 20 a 20. Ok, pessoal? Eu gostei bastante. Acho que vale a montagem aí para diversos tipos de aplicação, fazer um pequeno amplificador, incorporar esse amplificador em algum tipo de equipamento que precise de áudio de potência razoável. Dá para fazer amplificador também automotivo. O pessoal tem gostado muito da classe D, que tem um rendimento maior, mas esse aqui é um AB, né? E tem versões diferentes deles com outros circuitos integrados da mesma família. Por exemplo, o 7293, ele vai a 100 watts, né? Tem um circuito um pouquinho diferente e tem uma potência maior. E o dissipador, obviamente, maior também. Ok? Eu utilizei esse dissipador aqui, que é um dissipador típico que é dos utilizados em fonte de alimentação de PC. Ok? Fonte chaveada. Ele pareceu suficiente aqui porque quando eu testei a potência máxima na configuração que eu fiz, ele ficou apenas morno. Tá? Eu utilizei pasta térmica para isolar. O ideal é isolar com uma mica também, aqui para evitar qualquer curto-circuito, porque aquela parte lá de trás não é isolada, ok? A parte metálica do circuito integrado não é isolada. Com relação aos demais componentes, não há nenhuma observação especial. É importante utilizar os capacitores eletrolíticos com tensão, principalmente esse de 1000 microfarads, com tensão superior à tensão máxima de alimentação que você vai utilizar. E basicamente isso aí que eu tenho a comentar sobre esse amplificador. Se vocês tiverem interesse em montar, os dados estão mais abaixo aí, com o link de onde tem os dados dessa placa, né, o layout, e o esquema está aí também disponível. Ok, pessoal? Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Se gostarem, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Um grande abraço.